de cada de vocês nas sábias palavras dos espíritos da codificação. Congratulo-me com a abordagem desse congresso para destacar o conteúdo orientador da revista Espírita, porque nos abre novos conhecimentos e fortalece o que foi ditado pelos espíritos amigos a Kardec. Alguns acreditam que Paulo escreveu apenas 7 das 13 cartas. Estas 7 reconhecidas, sem debate, são Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Filipenses, 1ª a Tessalonicenses e Filemão. Mas as 6 cartas disputadas e chamadas de deuteropaulinas são Efésios, Colossenses, 2ª a Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timoteo e Tito. Mas, apesar disso, continuam a ser aceitas, porque acredita-se que foram escritas por pessoas muito próximas de ele e que conheciam a sua forma de pensar. As comunicações ditadas pelo espírito de François Nicolas Madeleine Morlot, que desencarnou em dezembro de 1862, quase um ano antes da data da comunicação registrada na Revista Espírita, era arcebispo católico de Paris e outras cidades. É importante conhecer também o contexto que a França viveu antes desta comunicação, da qual falaremos hoje. 100 anos antes, a França havia completado, olha só, a descristianização, combatidos protestantes, convertidos-se ao catolicismo e a Companhia de Jesus, os jesuítas, foram expulsos. De aí que François Nicolas criticar o jesuíta Javier Pailloux, que está citado no mesmo texto da Revista Espírita. Ele foi autor do livro Magnetismo, Espiritismo e Possessão. Conversas sobre espíritos entre um teólogo, um advogado, um filósofo e um médico, no qual criticava a nova doutrina dos espíritos. Antes de entrarmos no assunto, devemos nos perguntar por que essa primeira carta aos Coríntios é importante e qual foi o desafio que Paulo enfrentou. Porque Paulo está nos ensinando os retos, os challenges que nós estamos enfrentando ou poderíamos enfrentar quando estamos aperturando novas casas espíritas em outros espaços, outros lugares. Na época de Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que compreendia a maior parte da Grécia antiga e a sul da Macedônia, com um rico centro de comércio. Corinto atraiu pessoas de todo o Império Romano, tornando-a uma das cidades mais diversificadas da região. É uma metrópole cosmopolita. A adoração de ídolos dominava a cultura religiosa de Corinto. E havia numerosos templos e santuários por toda a cidade. Na época, então, de Paulo, os coríntios tinham a reputação de serem grosseiramente imorais. Por exemplo, a prostituição ritual teria sido praticada no templo de Afrodite. Estamos falando naquela época, tá?
onde a lei mosaica tinha uma forte presença na mente das pessoas. E nessa epístola, Paulo deixou claro que faltava união aos membros da igreja ou à congregação, e que algumas crenças e práticas pagãs começaram a influenciar sua observância dos princípios, né? Como quando algumas casas espíritas estão tentando uma revisão, com aspas, tentando adicionar algumas coisas do New Age, etc. Então começa-se a deturpar a doutrina espírita. Ele escreveu aos membros da igreja de Coríntio para ajudá-los com suas dúvidas e problemas e para fortalecer os convertidos que lutavam contra a tendência de retornar às suas crenças e práticas passadas. Mas qual é essa razão? Quando Paulo escreveu a primeira carta à igreja, os crentes não eram cristãos. Há mais de 3 anos, todos eram recém-convertidos. Eles não tiveram gerações de cristãos em sua cultura. Nenhum havia crescido em um lar cristão. Então, entender qual é o reto, o challenge que Paulo tinha nesse momento. Como conseguir a unidade da igreja, da congregação, mas principalmente como ter a fidelidade aos princípios da boa nova de Jesus. Sem dúvida, como bem disse François Nicolas, Paulo de Tarso é um dos precursores do espiritismo definitivamente, descrevendo a dupla natureza da humanidade, ocupar um corpo de carne e ser espírito. É importantíssimo esta carta, esta epístola de Paulo. Por quê? Porque é uma confusão que ainda hoje não temos resolvido para alcançar a consciência espiritual, que nos liberte das causas de nossos sofrimentos. Vivemos na confusão do mundo das aparências e os apegos. E Paulo, claramente, ou com muita clareza, ele precisa que é necessário ter um caminho espiritual para poder compreender as coisas espirituais que vêm de Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, se nós, dentro do Espiritismo, não praticamos um caminho espiritual formal, aplicando todos os conceitos da reforma íntima que os Espíritos estão nos convocando, ou convidando, então não poderemos desfrutar estas novas realidades, entendendo ao Espírito sendo em um corpo físico. Nosso espírito amigo dá como exemplo, na Revista Espírita, o que Paulo disse no versículo 35 e posteriores, no sentido de que existem corpos celestes e corpos terrestres, e cada um tem sua função. Imaginem vocês, naquela época, falando de que existe uma dualidade. E vou explicar mais adelante por quê. Mas há um único propósito: a liberação do que podemos chamar do comportamento antiético ou anticristão. Para comparar a ousadia das palavras de Paulo, podemos lembrar que o sacerdote Nestório, de Antioquia, afirmou que Cristo tinha duas naturezas, a divina e a verdadeiramente humana.
unidas na pessoa do Messias. Ele chegou a dizer que Maria não era a mãe de Deus, mas de Jesus. Por esta razão, o Concílio de Éfeso foi organizado no ano 431 para declará-lo herege e expulsá-lo da igreja, que já era considerada católica desde o Concílio de Niceia no ano 325. Como um fato histórico, Paulo de Tarso teria participado do Concílio de Jerusalém no primeiro ano, ano 1, com Pedro e com Santiago. Vamos lá. Paulo diz nesta carta, primeira, assim também, para reviver dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se falar, revivirá com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Torna-se um corpo animal, torna-se também um corpo espiritual. Paulo já descreve que a vida tem por finalidade dar ao espírito a liberdade das coisas que o corrompem, das coisas que causam sofrimento a si e aos outros. Isso nos esclarece aqui que há recompensas para ambos os estados, mas ele adverte que os vividos no corpo físico podem corromper a alma. Mas ele nos adverte que não é necessário apenas viver as tentações, mas que Deus nos permite viver essas experiências para transformá-las em virtudes. Então, Paulo está nos dizendo que Deus, com benevolência, sabe que nós, sua criação, vai ter erros. E às vezes, quando alguém não suportar a possibilidade de ter imperfeições, está em sofrimento. Então, isso, caras amigas, é o ego, é ego. A evolução, a maturidade espiritual é lenta, passo a passo. E Paulo nos diz isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo é edificante. Parece como se estivéssemos lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de el desfrute das coisas do mundo, né? Jesus dizia: você pertence ou pode ter as coisas do mundo. Você está no mundo, mas não és do mundo, né? E acrescenta: não vi sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que você seja tentado além do que você pode resistir. Mas ele também dará um escape junto com a tentação, uma saída junto com a tentação, para que você possa resistir. E essas são as ferramentas que o Espiritismo nos fornece, né? Mas também a contradição enfrentada pelo espírito através da influência da matéria e dos impulsos mundanos. Foi uma reflexão profunda que se tornou uma verdade universal. Permita-me recordar Romanos 7. Ele diz:
pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, olha só, porque o que faço, não compreendo, porque não faço o que quero, mas o que odeio, o faço. Quantas vezes nós temos estado nestas condições, né, nestas complicações da vida material. Lembremos que Paulo eleva quase a lei os impulsos do corpo sobre os da alma, que são muito poderosos e às vezes acaba fazendo o que não quer. Interessante que nesta mesma carta, Paulo fala sobre a sexualidade e diz que pratica a continência sexual, que ele recomenda para alguns ou casar-se para ser um com o casal e provavelmente por causa das práticas que alguns membros da igreja tinham ainda nos templos de Afrodite. Respeito da ressurreição. Sabemos que o conceito da ressurreição entre os judeus foi reforçado quando Maria, Marta e os apóstolos estavam com Jesus materializado. Portanto, era verdade que todos poderiam reviver no mesmo corpo. Eles estavam olhando a Jesus na transfiguração quase com o mesmo corpo, então entendiam que a ressurreição era estar no mesmo corpo. Mas Paulo sabia que o corpo físico era animado por um ser precedente, um espírito que trazia o conhecimento de experiências passadas. Vejamos como ele o coloca claramente, confrontando até mesmo os próprios cristãos. Ele diz: mas se prega que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns de vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Porque se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vã. Nossa fé também é vã. Então, também os que dormiram em Cristo pereceram. E o último inimigo, acrescenta Paulo, a ser destruído é a morte. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É exatamente a mesma linha de raciocínio que os espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, quando está se referindo àqueles que não acreditam na reencarnação. Então, como nós não vamos reencarnar, então podemos viver com todos os excessos, né? Já Paulo já estava nos dizendo desde então quais poderiam ser as consequências. Testemunhemos agora a extraordinária revelação de Paulo aos Coríntios sobre a pré-existência da alma e a evolução espiritual. Ele nos esclarece. Isto ele o diz
no contexto das divisões entre os batizados por ele e Apolos, porque na igreja de Coríntios, alguns começavam a fazer grupos, equipes, e uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos. Então, as divisões eram constantes nesta igreja. Falamos, diz Paulo, de uma sabedoria anterior. Nossa, falamos de uma sabedoria anterior, não deste século, nem de príncipes. Porque se eles tivessem conhecido essa sabedoria, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Então, Paulo já tem um conhecimento de que existe um espírito no corpo que tem uma preexistência, que tem conhecimento e eu diria uma sabedoria interior. E neste caso, é importante que nós compreendamos que dentro de nós, no reino de Deus, como Jesus dizia, existe uma grande sabedoria que às vezes não escutamos. Estamos no mundo e esquecemos essa sabedoria que pode nos trazer paz. Mas temos que devagar para sentir a experiência da vida. Deus não está nos castigando. A vida tem o seu próprio processo. Cultivemos a paz interior, mas confiemos também nossa sabedoria. Por isso, nós estamos temporalmente nesta experiência que passará, como todas as coisas acontecem e passam. Quando citando Isaías, então isto é importante, Paulo diz, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, eles ainda nem entraram no coração de homem, são eles que Deus preparou para aqueles que o amam. Voltando a Coríntios, expressa, ele relata, pois quem dentro ou dentre os homens conhece as coisas do homem? Quem? Senão o espírito do homem que está em ele. O conhecimento anterior, agora Paulo está aclarando que esse conhecimento vem de um espírito que está dentro do homem, é decir, em ele. Da mesma forma, ninguém sabia as coisas de Deus, exceto os espíritos de Deus. E nós não recebemos o espírito do mundo físico, diz Paulo, mas o espírito que vem de Deus para que saibamos o que Deus nos deu, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas como as ensinadas pelo Espírito. O espiritual é ao espiritual. Então, vamos à parte final para ir ao encerramento. Faço uma pausa para tornar a mensagem de Paulo mais audível.
mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mais tarde, o próprio Paulo deu um método para a prática mediúnica quando estava cheio do Espírito Santo, né? Com isto, confirma o conhecimento da mediunidade e da existência dos espíritos, porque ele diz, em outras línguas ou com outros lábios falarei a este povo, e mesmo assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então, esta carta que nosso espírito amigo relata na Revista Espírita fala muitas coisas e dá testemunho do conhecimento do espiritismo que será depois codificado por Kardec. Então, para nós encerrar, com a comunicação do espírito François Nicolas, conclui que o espiritismo está difundido no Antigo e no Novo Testamento, nos apóstolos e nos fundadores da Igreja Católica, de modo que atribuir os ensinamentos dos espíritos ao diabo é lançar condenação aos autores desta religião. Porque o Espiritismo veio para restaurar todas as coisas e no seu verdadeiro sentido. Isso diz na Revista Espírita. Eu quero encerrar esta palestra dizendo que quando colocamos o interesse personal em primeiro lugar, estaremos sempre retardando nosso despertar de consciência e construindo uma barreira entre o mais sublime de nosso amor interior e Deus. E citando a Paulo, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Humildade sempre. Muito obrigado e muita paz para todos vocês. Que Jesus esteja em seu coração. Até logo.